Claro, vambora. Ó, só vai azedar a marmita aí. Quero te fazer uma perguntinha básica. Você começa a pensar e você tem perguntas, você me dá um beliscão aqui. Só que belisca no meu braço. Já ficou cabreiro, né? Belisca no meu braço aqui, ó. Caramba. Uma perguntinha dentro dessas experiências, porque eu quero que você fale de uma experiência pessoal. Eu tenho certeza que não vai ter problema de você falar disso. Eu já fico com medo. Mas assim, ó. Geralmente, quem trabalha com libertação... Essa é uma pergunta primeiro, depois eu vou pedir da história. Só me responda essa pergunta. Você trabalha com libertação. Muitas pessoas estão assistindo a gente agora. Que tem o pai pastor, que tem a mãe ali, obreira, mas que não é cristão. E tá ali na casa e tal. Existe alguma retaliação para a família? Por exemplo, vou tentar ser mais específico. Você tá ali trabalhando com libertação, mas você tem seus filhos em casa, você tem o pessoal que tá em casa e de repente aconteceu de você ir trabalhar com libertação. Tem uma possibilidade disso atingir a família que tá em casa? Claro que tem. Claro que tem. Absolutamente. Não só a família. Eu já tive em locais onde eu não contava que ia existir um exorcismo, tá? Eu não sou um exorcista, eu não sou o cara que fica lá exorcizando. Eu não sou dessa praia, eu não gosto. Antigamente, quando eu era muito mais jovem, eu era caça-espírito. Eu era assim, onde tinha eu queria, eu ficava provocando. Hoje não mais. Hoje eu prefiro trabalhar com orientações hoje, sendo um libertador, ensinando como funciona, do que você ficar procurando essas coisas. Tanto é que esses dias eu contei a experiência para vocês. Depois daqui do podcast, uma pessoa me chama ao vivo, no exorcismo ao vivo, me pedindo ajuda ao vivo. Aí eu disse, meu Deus, eu estava vendo a pessoa ali possessa, vivendo aquele momento, eu assistindo na tela do celular e dando coordenadas ali de libertação para essa pessoa, dizendo, olha, eu vou dobrar meu joelho aqui, mas você vai fazer isso, enfim. E se deu sequência. Aí, dentro dessa igreja, uma pessoa se manifesta a um espírito que o opressor pegou essa pessoa dentro. Quando eu chego, que eu ponho a mão para expulsar, fazer uma expulsão daquilo, pego o outro que está do lado. Pegou o outro. Coloquei a mão no outro, pegou um outro lá no canto. Aí eu disse, meu Deus, naquele dia foram 5 pessoas que foram possessas. O que eu quero dizer com isso? Aonde ele encontra uma brecha é o lugar por onde ele vai entrar. Por exemplo, eu fugindo de alguém. Aonde que eu vou entrar? No primeiro lugar que me der um esconderijo, um refúgio, entende? Então é possível mesmo dentro de uma casa, porque o título não vai responder por nada. Absolutamente que não. Porque assim, eu recebi vários comentários ali e pessoas que mandaram inbox e isso me chamou a atenção, do tipo assim, cara, meu pai é pastor, minha mãe é obreira, e na minha casa tá acontecendo isso, eu nem cristão sou e tal, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu queria que você compartilhasse, não precisa citar o nome, né? Mas foi uma coisa que acontecia lá com a sua filha, quando morava numa casa de 2 pisos, andou acontecendo umas coisas estranhas, umas aparições lá, né? Como é que era isso aí? Cara, você viajou no tempo, hein? Você viajou no tempo. Gente, esse pastor William, ele tem uma mentalidade que eu falo que é pré-histórica, porque não, é incrível. Ele lembra coisas que eu já não lembro mais. Mas esse episódio eu me lembro. O fato da minha família estar junto comigo, algumas vezes, claro, ela vai ser vítima também disso. Então, por isso eu protejo a minha família, eu protejo os meus filhos, eu oro por eles, eu unjo eles, eu peço a guarda de Deus pela vida da minha família, mas sempre lembrando que o que eu faço por eles não os torna imune, cada um precisa ter a sua particularidade com Deus. Entende isso? Não venha você com essa história dizer, não, meu pai é crente, ele vai orar lá, vai proteger tudo nós. Tá bom, vai, vai nessa vibe, vai. Então, a minha filha, nós mudamos para um sobrado no campus do Iguaçu, e nesse sobrado era curioso, não parava ninguém. E quem vai morar lá? Eu, né? Vai morar eu lá. Chego lá nesse sobrado,
Meu Deus, esse sobrado tem história. A gente foi pintar esse sobrado. Mano do céu. A gente foi pintar ele e era de noite, cara. A gente já fez cada loucura. A gente tá pintando lá, eu e um pastor amigo, né? Nós vamos. Estamos com a promessa de trazer ele aqui, mas tá difícil. Mas não vou trazer. Esse camarada, ele é um figura, gente. Ele é um pastorzão, muito gente boa, de um conhecimento, de uma envergadura ministerial muito respeitada. Só que ele é meio temeroso com essas áreas, né? Ele não gosta. Ele muito. não gosta. E aí a gente pintando, e teve uma hora que a gente teve uma pausa. A gente sai do quarto que a gente tava pintando, e nós tínhamos locado por ser um sobrado, né? Mas eu já chego na filha. No sobrado, a gente locou uma escada de madeira, mano, pesada. Aquela escada que vai erguendo os gomos assim, aqueles trilhos lá em cima para chegar a pintar lá em cima, né? Aquela escada era impossível de um levantar sozinho. Precisava de 2 ou 3 para levantar, porque ela era de madeira pesada. E a gente pegou e deixou essa escada lá no canto, né? E paramos para um momento ali, acho que fomos fazer um lanche lá dentro da sala. Daqui a pouco, cara, a escada flutuou do chão. E quando ela flutuou, ela cai no chão. Pam! Ela faz um barulhão. Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. A escada bateu no chão assim. A hora que ela bateu no chão, esse amigo nosso, ele quase morreu. Ele quase morreu. Ele falou assim, meu Jesus. Ele falou, não pode. Foi a escada. Mas a escada estava no chão. Eu olhei para ele assim e falei, cara, bem-vindo. Esse sobrado tem uma série de coisas aqui que está acontecendo. Ele perdeu as forças naquela hora. Não quis nem comer mais. E tava lá o nosso amigo que você apelidou ele lá no episódio que vai sair de novo. Isso é terrível. E aquilo foi espetacular. Então, naquele sobrado existiram várias experiências. E uma delas era o quarto da minha filha. Eu chegava do culto, uma vez estou chegando do culto, ela fica desesperada porque uma menina está na varanda. Ei. A menina não mora na casa, mas a menina está desfilando. Eu vou descrever como que era essa menina. Eu assisti um filme, chamava Navio Fantasma, alguma coisa assim, que tinha uma menininha que aparecia. Era exatamente igual aquela menina, de um olhar meigo, cabelos ondulados assim. Rapaz, você viu Eu essa vi a menina, eu vi a menina. De um vestidinho comprido, como aqueles vestidinhos de festa, e ela estava debruçada as mãozinhas assim, olhando lá embaixo. Quando eu olhei aquela menina, eu abri a garagem, que eu olhei ela lá, já me arrepiei tudo. Eu falei, quem é essa menina? No quarto da sua filha. No quarto da minha filha, na varanda assim, então dava acesso, né? Ei. Até onde dava o quarto da minha filha. Meu Deus, e aí, como lidar com isso? Foi difícil, né? Até que aconteceram algumas coisas que foram fenomenais, sobrenaturais no quarto dela. Do tipo, ela fechou com a chave a janela ou a porta, era uma porta naquela varanda, né, no segundo piso, que dava acesso. O quarto dela tinha uma varanda lá. Eu não sei como é que é o nome disso, né? Se é varanda mesmo. Sacada. Ali, Sacada. Isso. Esse é o nome. Saquei. A sacada. Pronto. Saquei também. Ela fechava com a chave, deitava. Quando era de madrugada, estava aberto. E um belo dia, eu sou despertado para atender uma situação de choro dela. Por quê? Porque ela está lá, totalmente desesperada, em pranto, chorando, não tinha fala para contar o que tinha acontecido. Eu fui praticamente arrancando dela de uma insistência, dizendo, mas o que foi, filha? O que foi? Aí ela foi contando, foi uma experiência marcante, né? E aquele sobrado era, eu não posso dizer se era em face do local ou se era uma resposta de eu estar tão envolvido trabalhando em sobrenaturais naquela época, entende? E isso era uma espécie de respingo daquilo, um confronto daquilo, né? Que vinha para dentro da minha casa. Mas essa história foi terrível. A gente tapava o alçapão que eles chamam, né? A gente colocava a tampa nele, acordava no outro dia, a tampa era pesada, estava no chão. Nossa. Inexplicavelmente estava no chão. Eram coisas sombrias mesmo. Até que a gente mudou depois de lá, não por conta daquilo, porque aí nós começamos uma verdadeira batalha ali.
porque a resistência da nossa parte. A Bíblia diz que a gente tem que resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Não era a gente fugir dele, não é mesmo? Então, oramos, ungimos todo aquele lugar, iniciamos ali uma guerra e aquele lugar começou a ficar mais tranquilo, entende? Enquanto nós estávamos ali. Depois eu fui descobrir algumas coisas, mas não convém falar aqui, entende? E aí aconteceu isso aí. Mas então essas histórias que a gente ouve de casas a linguagem popular fala casa mal assombrada, né? Mal assombrada? Não, muito bem assombrada, né? Porque pra acontecer isso aí não é mal assombrada, é muito bem assombrada. Muito bem assombrada. Mas assim, então isso é muito além de historinha pra... Né? Isso acontece, né, pastor? Isso acontece assim em várias casas. Em várias. A gente entende que existem ações territórios, né, de comando deles. Existem. E existe uma série de fatores que os liga a isso, né? Objetos, consagrações, espíritos ancestrais e uma série de coisas. Se a gente for falar isso aqui, é um campo gigante. Isso tem como consagrar, pastor? Chegar num lugar assim, essa ideia assim, não, vou consagrar agora do Senhor. Isso aí, ou é complicado, não é bem assim. Não é tão simples como parece. Existe todo um comportamento com relação a isso, entendeu? Primeiro, a detecção do que é de fato, que você não tem como lidar com o desconhecido. Então você nem sabe, chega lá, tem gente que tem aquela, vamos dizer, aquele misticismo no óleo, né, na crença do óleo, dizer, não, eu vou ungir aqui, acabou, morreu, pronto. Não é bem assim não, entendeu? Respeito quem pensa assim, maravilha, não tem problema, mas eu penso que seja muito mais cauteloso isso, muito mais processual. Entende? E isso é uma coisa de mapeamento e desdobramento. Muito, entendeu? Investigada, é uma coisa séria. Tanto é que hoje a gente tem esse campo investigativo da demonologia, né? Nós assistimos aqui juntos aquela... Lembra que a gente assistiu aqui que foi fantástico, né? O cara tinha equipamentos, lembra? Sim. Fazia para descobrir uma série de coisas, enfim. Sim. O cara é um telespectador nato também.